Olá, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui hoje, no dia 17 de agosto, recebendo o professor Dr. Luiz Marcelo Tavares. O professor Marcelo possui graduação em Engenharia de Minas e mestrado pela URGS, doutorado pela University of Utah. E lá, se não me falha a memória, foi ex-aluno do professor Peter King, né, que nos deixou muita saudade. A contribuição do professor King é inestimável para o processamento mineral, especificamente para simulação computacional. O professor Marcelo é professor titular da UFRJ, chefe do LTM da COP, cientista do nosso estado, da FAPERG, desde 2016 e pesquisador do CNPq desde 2000, sendo hoje PQ 1A desde 2022. É membro fundador do Global Comminution Collaborative e é atual presidente do GCC Foundation, com sede na Alemanha. Marcelo, é um grande prazer, uma honra te receber aqui. Tenho aí um grande carinho e orgulho de chamá-lo de amigo, né, de poder conhecer o Marcelo há algum tempo. E tenha certeza, Marcelo, gostaríamos de estar recebendo você aqui no presencial, né, ter você aqui em Catalão. E o Marcelo aí, diferente do que está escrito no Lattes dele, né, isso é o que ele faz, né? O Marcelo é um dos pilares da cominuição e da simulação computacional no Brasil. O trabalho que o Marcelo tem desenvolvido mundo afora, né, aí realmente é brilhante. Marcelo, muito obrigado por ter acatado aí o nosso convite, por estar aqui conosco. Amigo, o palco digital aí é todo seu. Fica à vontade. Obrigado, André. É um prazer, né? Realmente, a gente nesse mundo digital, né? E nessa, como é que é esse pós-Covid, né? A gente acho que está aprendendo a tirar o melhor dos dois mundos, né? Acho que a volta do convívio está sendo muito bem-vinda, né? A todos, com certeza. Mas eu acho que esse hábito que as pessoas criaram, e nós, inclusive, né? De apresentarmos remotamente, claro que abriu esse tipo de oportunidade que eu não deixo nunca de explorar, isso tem feito mundo afora, e com certeza é um prazer aí estar virtualmente em Catalão, né? Aí, mas realmente sabendo que tem pessoas dos vários outros cantos aí, Brasil afora. Então, assim, um prazer, obrigado pelo convite, com certeza, sempre pode contar comigo, como sempre a gente conversou, né? Então, boa noite a todos também, né? Gostaria, como foi colocado, eu fico à disposição de responder perguntas ao longo, né? A apresentação não é muito curta, porque não tem jeito, né? O professor universitário nunca consegue fazer apresentação se não for no evento, congresso, né? Se tiver um pouco mais de espaço, a gente acaba colocando, mas eu vou tentar acelerar em algumas coisas, se vocês quiserem, pode me interromper, mas, assim, a ideia básica é que o que eu vou falar aqui está coberto em muitos das minhas publicações, meus trabalhos, tá? Então, eu vou agora compartilhar a minha apresentação e, basicamente, a apresentação aqui em PowerPoint, né? Então, eu presumo que vocês estão já vendo a minha tela, correto? Correto, Marcelo, conseguimos visualizar sim. Tá, excelente. Bom, então, o título, né, que eu propus hoje, né, agradeço muito a apresentação aí do André, tem a ver com o que a gente tem se mantido ocupado, né, no LTM, na FRJ, e tem a ver com essa técnica do método de elementos discretos. Então, o título da minha apresentação seria Alternativas na simulação da cognição usando métodos de elementos discretos. Então, eu sou coordenador e fundador do Laboratório de Tecnologia General, mas como o André colocou, eu me orgulho bastante assim, de ter fundado, e eu presidi até o mês passado esse grupo, né, que é o GCC, hoje eu passei o bastão para o meu colega Malcolm Powell, que assumiu, mas eu sou membro ativo desse grupo, que se tiver tempo eu comento um pouquinho no final, como eu acho que é importante a internacionalização. Então, hoje eu vou rapidamente falar para você um pouquinho essa apresentação, uma introdução. Eu vou falar sobre modelagem da fragmentação, porque eu acho que é importante entender qual é o fundamento por trás do que a gente faz, né, para poder prever resultados. E depois a gente vai falar metodologias de como a gente aplica o DM com fragmentação, né? Chegar às conclusões e agradecimentos. Bom, vocês, né, acho que hoje é difícil a gente ter ido a algum evento, algum congresso, assistido alguma palestra, né, na área de comissão, processamento mineral, materiais particulares, sem ter ouvido falar dessa técnica, né? O DM, o método de elementos discretos, o Discrete Element Method, né? Basicamente é um método
é que ele resolve as equações de movimento de Newton, né, a cada passo de tempo. Então, para aqueles que acham que aquele aprendizado lá do Física 1, Física 2, não encontrou utilidade, estão bem enganados, digamos aqui, porque a gente resolve direitinho as equações segundo a lei de Newton para cada vez que dois elementos, né, das partículas entram em contato uma com a outra, porque a gente está explicando exatamente como é que elas reagem, como é que o contato acontece. O problema da mecânica newtoniana é que ela não explica o que acontece com a colisão propriamente dita, como é que a energia é distribuída. Aí vem uma parte legal, que está ilustrada à direita aqui, que é o que acontece em termos de como é que essa energia é dissipada, em termos de cisalhamento, como é que que tipo de resistência existe nesse contato. E exatamente vem na forma desses modelos de contato que depois foram acrescentados à técnica. E o que a gente entende é que essa técnica, né, ela nos dá uma oportunidade, digamos, fabulosa, de abrir essa caixa preta de processo. Porque a gente sabe, né, que dentro de um moinho, dentro de um chute de transferência, a gente só está ouvindo barulho mesmo, que são equipamentos opacos, né? E a gente vê o produto deles, né? É claro que a gente não consegue entender e ver o que está acontecendo lá. Essa técnica dá realmente uma ferramenta de descrever no nível de partículas o que está acontecendo nesses vários equipamentos, para justamente poder fazer inferência, como é que a gente pode otimizar o seu desempenho. Né? Bom, a boa notícia é que essa técnica, né, que iniciou lá da década de 80, final da década de 70, hoje ela está disponível numa série de softwares, né? Só alguns aqui listados, desde a esquerda, alguns softwares livres, né? Ou seja, você pode, inclusive, sem custo zero, usá-los, e softwares comerciais à direita, tem vários outros, mas esses aqui são alguns dos mais famosos. Você está disposto a pagar por uma licença, mas claro que tem mais suporte em relação a isso. Então, essa técnica, com certeza, ela realmente avançou bastante. Avançou até que ponto? Bom, pessoalmente, eu acho que se você vai projetar um chute de transferência, né, lembra que quando você está manuseando materiais em correias transportadoras não fazem curvas, né? Se você quer transferir alguma coisa de uma correia para outra, você tem que usar um chute para isso. De fato, se a gente for projetar um chute hoje, quase que garantido você vai usar essa técnica para auxiliar o seu projeto. Por outro lado, se você está pensando em prever como é que um revestimento de um moinho de bolas, um moinho autógeno, semiautógeno, vai se comportar com perfil X ou Y de revestimento, ou seja, se preocupando com a outra projeção da carga, né? Lembre que não é nada bom de uma bola, imagina, de 5 quilos ser projetada a 10 metros de altura no moinho autógeno contra a placa de revestimento, isso poderia ser um desastre. A gente usa já, hoje em dia, o DM exatamente para poder dizer, será que esse chute vai funcionar direito, vai entupir? Será que esse revestimento é agressivo demais e pode quebrar? Será que esse revestimento é tão agressivo que as bolas, né, podem causar a sua ruptura? A boa notícia é que, nesse caso, já é uma ferramenta de engenharia, já está maduro o suficiente. Por outro lado, se a gente vai ver o que acontece na combinação, e eu ampliaria até para degradação durante o manuseio, né? Porque degradação durante o manuseio é o que acontece, às vezes, quando a gente não quer, né? A gente está manuseando um coque, carvão, minério de ferro, e às vezes a gente não quer que aconteça a quebra das partículas. E daí, nesses casos, tanto quanto a combinação, que é a quebra desejada de partículas, quanto a quebra indesejada, que é a degradação mecânica, né? Então, a gente consegue usar o DM? A minha avaliação é, isso é um trabalho em andamento. Não dá para dizer que a gente já chegou lá. Por quê? Porque desafios existem em como descrever a quebra das partículas. Vocês lembram, no slide anterior, o DM nasceu para dizer como é que partículas interagem. Ele não nasceu para dizer como é que partículas quebram, né? Então, isso é uma limitação intrínseca da técnica desde o início, né? E, além disso, você vai dizer, mas então, isso não foi resolvido? Não, foi. Existem soluções já, que é o que a gente vai falar hoje. O desafio é que a gente tem que escolher qual é a melhor solução, né? E isso que é o que eu quero ajudar vocês a entender em como transitar por esse universo aí de oportunidades, né? Mas, com certeza, bastante interessante. Se a gente vai falar sobre fragmentação. Como é que a gente descreve como é que partículas quebram, né?
Eu sempre acho que entender como uma partícula quebra é o mais elementar. A gente pode abordar a quebra de partículas em diferentes escalas, né? Você já viu lá na escola as leis da cognição, Fick, Rittinger e Bond, mas se a gente quer entender a nível de partícula o que acontece, nada melhor do que lá, né? Ensaiar partículas individuais. E se a gente for ver a literatura nesse assunto, é vasta pra caramba. Ao longo do século XX, não faltaram os estudos analisando diferentes condições, propondo equações para isso, né? Mas o importante é isso, que se você quer usar associado ao DM, ou seja, ser capaz de simular um equipamento qualquer, né, você não tem alternativa senão entender o que acontece com as partículas individualmente, né? E que exatamente por quê? Porque isso é o legal do DM. O legal é que ele, abrindo essa caixa preta, ele quer saber o que acontece com cada partícula, né? Não adianta dizer assim, como é que o material se comporta na média? Na média não cola, não, porque o que a gente quer é entender a população de partículas, a sua variabilidade, né? Isso é claro que é muito legal em tese, só que é claro que é como a caixa de Pandora, né? A gente abre ela e tem muitas perguntas vindo de volta. Ou seja, não adianta a gente ter poucas informações, a gente precisa de mais informações, e aí que as partículas, a quebra de partículas individuais nos permite preencher essas lacunas, né? Então, o que a gente precisa para alimentar ferramenta como o DM sobre a fragmentação das partículas? Bom, nós temos que ser pragmáticos, né? Engenheiros temos que ser. Primeiro, a gente precisa de um modelo que seja detalhado, mas que não seja complexo demais, né? Não adianta ter um modelo que seja absolutamente fiel, mas que seja tão complexo que você não consiga calibrá-lo ou que demore muito para processar. Segundo, a gente tem que ter um modelo, né, que seja passível de ajuste com ensaios em bancada, né? Nós todos sabemos que, principalmente na etapa de pesquisa mineral, a gente não tem acesso a amostras de toneladas, né? Provavelmente a amostra sendo uma faixa de quilos. Então, a gente tem que ter condições de, com pouca amostra, uma população pequena de partículas, calibrar esses modelos, né? E, por fim, mas é claro que é importante que a gente identifique que nós precisamos fornecer, esses modelos precisam fornecer resultados fisicamente válidos, né? Ou seja, não podem ser aberrações, né? Em uma variedade de condições muito grande. Por quê? Nos nossos equipamentos, nós tratamos com tamanhos de partículas, às vezes, muito variados. Imagina só, um moinho de bolas, às vezes, tem uma razão de redução de 10, 50, 100, né? Ou seja, as partículas têm que ter, nós temos que saber o comportamento de partículas numa faixa muito ampla. Intensidade de aplicação de esforços, então, às vezes uma colisão é muito baixa magnitude, às vezes é de muito alta. Então, não adianta nós focarmos numa apenas, nós temos que conhecer o comportamento nesse intervalo todo. Outra coisa importante é que não adianta saber como é que uma partícula só se comporta, a gente tem que saber o que acontece com a vida dessa partícula, ou seja, qual é a história pregressa dela. Será que ela foi gerada como resultado de impacto de alta ou baixa magnitude? Será que essa partícula tem algum dano contido nela? E, além disso, também a gente sabe que faz muita diferença, né? Se você tem uma superfície muito rígida, né? Ou então se você está fazendo o impacto de uma bola contra uma partícula em cima de um revestimento de borracha. Faz diferença. Ou seja, tudo isso o modelo tem que saber para que ele seja útil e nos dar informações sobre qualquer processo. Aqui a gente não está nem limitando hibridadores, moinhos, pode ser qualquer processo. Bom, é claro que eu estou aqui para vender, né, a minha metodologia, né, que é 30 anos atrás, né, eu, como foi falado, eu fiz meu doutorado na Universidade de Utah, fui realmente muito feliz de trabalhar com uma das mentes mais brilhantes aí do século XX, né, na cognição, no tratamento de minérios, mas na cognição certamente, que é o professor Peter King. Mas, assim, eu saindo de lá, eu fundei meu grupo na FRJ, no Rio de Janeiro, e levei essa bagagem, né? Até porque o professor Peter King veio falecer alguns anos depois da minha saída. Então, essa metodologia que é baseada no meu doutorado, né, basicamente foram equações, né, que eu propus, que eu chamo de submodelos, né, que descrevem tudo que eu acho importante que a gente entenda de como uma partícula deve se
comportar dentro do equipamento qualquer de comissão. A gente tem que reconhecer que há variabilidade do comportamento das partículas, então, é o que eu chamo de probabilidade de quebra. A gente tem que ter uma função que descreve como essa probabilidade de quebra varia para cada material. O problema é que essa probabilidade de quebra, ela também varia com o tamanho da partícula. Então, entender como essa probabilidade de quebra varia com o tamanho da partícula é um segundo submodelo. Um terceiro é um modelo que vai descrever como é que partículas enfraquecem, né? É engraçado, a gente normalmente não dá muita atenção para isso. Parece que toda vez que a gente impacta uma partícula, ela quebra ou não quebra. Depende, né? Se você for paciente, a gente sabe, né? O pessoal que descasca nozes sabe muito bem disso. Dependendo do esforço que você coloca, você consegue, com energia mais baixa, chegar até um ponto que você fadiga a casca e consegue quebrar com muito menos esforço, ou pelo menos não estilhaçando a, a noz que está dentro. Então, realmente, enfraquecimento é uma coisa importante e o meu modelo captura isso. E distribuição, claro, nós estamos falando de comunicação. Então, saber qual é a distribuição de tamanhos de fragmentos é fundamental, né? Que é o resultado da quebra, né? Mas também entender o que acontece com aquele processo lento de perda de massa superficial. Vocês vão ver aqui, então, eu não falei daqueles mecanismos clássicos que a gente vê em todos os livros, né? Clivagem, fragmentação desintegrativa, abrasão, mas todas aquelas coisas estão, né, descritas internamente aqui nesses modelos e muito mais, né? Porque realmente lá aqueles mecanismos só falam sobre o que acontece quando ocorre a fragmentação. Na prática, a gente precisa entender quando ocorre a fragmentação, mas quando não ocorre também. O equipamento, toda vez que uma bola bate numa partícula e não quebra, isso é importante saber, porque é uma fonte de ineficiência e o nosso modelo tem que entender essas coisas. Aqui é só para listar que tudo que a gente fez, né, foi documentado na forma de artigos, né, que eu acho que é a maneira da gente avançar o entendimento das coisas. Como vocês estão vendo aqui, são os principais que saíram desses submodelos. Então, assim, só para ilustrar esses 5 submodelos um pouquinho mais rápido, são equações, né? Por exemplo, a probabilidade de quebra nada mais é do que uma equação que vai me dizer, de acordo com a energia que aconteceu no impacto, que pode ser uma bola caindo, pode ser um britador esmagando a partícula, né? Você tem uma proporção de partículas naquele tamanho que vão quebrar. Pode ser, a intuição da gente funciona bem. Uma energia bem baixinha não vai quebrar ninguém. Uma energia muito alta vai quebrar todo mundo. O legal é que no meio do caminho existe essa distribuição, ou seja, se você aplicar uma energia intermediária, uma parcela das partículas naquele evento vai quebrar e uma parcela não. E as que não quebraram vão ficar vivas para o evento seguinte, né? Isso é descrito por uma equação aqui, que nada mais é do que uma distribuição log normal truncada, mas outras equações existem. O segundo submodelo é aquele que descreve a probabilidade de quebra, que é dependente do tamanho da partícula. Porque o que a gente viu aqui em cima é exclusivamente para um tamanho de partícula em um material. E o que acontece quando a gente vai olhar para tamanhos de partículas diferentes? Apenas olhando esse valor da mediana, que nada mais é do que o valor de 50% aqui, atingindo com a energia necessária para quebrá-las, se eu pegar esse valor e lançar na ordenada para partículas de tamanhos variados, isso aqui eu fiz durante meu doutorado, partículas indo 100 milímetros de tamanho, uma partícula bem grossa, na faixa de bilitar secundária, até partículas aí beirando meio milímetro, né? Vocês veem que acontece o que a gente vê lá nas leis da comissão, que quanto menor o tamanho da partícula, mais difícil é de diminuí-la, né? E aí a gente propôs lá uma equação, que é essa aqui, que está exatamente caracterizando como é que cada material tem a sua resistência à comissão variável. O importante é ver que, embora seja uma única equação que descreve todas essas curvas aqui, inclusive diferentes pedreiras, né, que eu coloquei do Rio de Janeiro, aqui de Minas, isso aqui, casualmente, eu fiz logo depois do meu doutorado, quando eu já estava no Rio, dá para ver que não tem uma descrição única, né? Ou seja, tem uma rocha aqui, um tipo de rocha, um granulito, aqui já é um gneiss, né? Mas cada um tem seu comportamento diferente. E a gente sabe, né, muito bem, na mineração, que não adianta. Cada calcário é um calcário, cada granulito é um granulito diferente, aí por diante. Ou seja, cada jazida, e até cada parte da jazida, tem uma digital diferente.
O importante é que essa digital diferente aparece aqui na forma de qual a variação da resistência de acordo com o tamanho das partículas, tá? Uma terceira parte importante do quebra-cabeça é como é que as partículas resistem se elas não quebraram naquele evento, né? Aí a intuição da gente funciona, que é, bom, se você dá um impacto aqui, uma pancada numa partícula, com essa magnitude aqui, 133, né, joules, 183 joules quilograma. Você dá essa pancada, quebrou 20 e poucos por cento da minha amostra. Tá bom, ainda ficou 80 vivo. Se eu agora usar a mesma energia, quebrar de novo, faz parte da nossa intuição imaginar que eventualmente vão quebrar todas, né? Se nós somos pacientes aí de quebrar, impactar mais de 10 vezes. O que é legal de ver é que, claro, essa proporção que vai quebrando vai aumentando segundo uma certa curvatura, uma certa tendência. É claro que se você, ao invés de ter usado uma energia mais baixa, usar mais alta, vai ser mais rápido que você vai quebrar todas as partículas. O legal é que você precisa descrever isso para qualquer energia e qualquer sequência de impactos que venha acontecer. O importante é que isso aqui eu pude descrever no meu doutorado, pegando emprestado uma teoria, que é a teoria da mecânica do dano, né, que foi proposto por um russo lá na década de 50, para metais, e eu adaptei essa teoria para partículas frágeis como minério, e funcionou como vocês estão vendo. As linhas são modelos, os pontinhos são experimentos, né? A quarta parte do quebra-cabeça é a distribuição de tamanhos, né? A gente precisa, quando as partículas quebram, saber qual a distribuição de tamanhos que elas vão ter, né? E a gente sabe que quanto maior a energia que você aplicar, mais fina vai ser a distribuição de tamanhos. Então, como é que a gente descreve isso? Aí a gente descreve realmente usando esse método que é baseado no T10. O que é o T10? É a proporção de partículas com tamanho menor do que 1/10 do tamanho da partícula original. Isso a gente faz em laboratório, quebrando pacientemente partículas uma a uma e depois coletando todos os fragmentos. E o que a gente faz no nosso modelo é lançar aqui no X qual é a energia que eu apliquei, basicamente energia cinética ou energia potencial, né, gravitacional de um peso caindo nas partículas, e dividir pela energia que está aqui, que está no slide anterior. Qual é a energia necessária para quebrar 50% das partículas naquele tamanho? Aí lançando com esse tamanho, essa abscissa aqui, os valores de T10 que eu tiver, aí eu consigo um gráfico que dá para vários tamanhos diferentes, que segue uma curva bem definida, que normalmente é descrito por essa linha reta. Exatamente essa equação aqui. Tá? Aqui embaixo já é uma segunda parte que mostra qual é a distribuição completa das partículas. Vocês estão vendo, a gente nunca está usando a equação de Rosenhammer, de Godin-Schumann, né? Embora elas sejam muito legais, elas não têm incorporado nelas o efeito da energia que a gente aplica no impacto. É uma distribuição só que diz, essa é a distribuição, não sabe nada sobre a condição que o material foi gerado. Esse método nos permite representar a distribuição granulométrica que sai de qualquer condição que a gente fizer no teste. A última pecinha do quebra-cabeça é aquele processo mesmo de abrasão, né? O que acontece quando a partícula não quebra? Será que ela fica intacta? A gente foi ver que não é bem assim. Se você vai dando pancada, 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 e a partícula não quebra, a gente vai ver que ela perde um pouquinho de massa. É uma quantidade pequena. Vocês estão vendo aqui. Percentagem dividido pelo tamanho da partícula é uma quantidade pequena, menos de 1%, né? 0, não sei o quê. Mas o legal é que a gente pode provar que essa quantidade de fino gerado a cada impacto, aquela poeirinha mesmo, né? Ou as lasquinhas, ela é uma proporção da energia aplicada. Ou seja, podemos desenvolver um modelinho aqui, também baseado em outro modelo da literatura, que é usado na atrição aí de materiais. A gente desenvolveu esse modelo e pôde mostrar a validade dele para uma série de materiais diferentes. Então, agora é o momento que a gente tem todas as peças do quebra-cabeça, né? O que a gente faz? Bom, em primeiro lugar, é fundamental a gente calibrar esses parâmetros, né? Lembra que na nossa área não tem choro, a gente tem que ir para o laboratório e desenvolver ensaios, realizar ensaios, para poder determinar parâmetros daquelas equações. Nenhuma lá sai pronta, né? A gente não encontra em livro nenhum parâmetro que seja válido para a nossa jazida. Como é que a gente vai calibrar? Aí realmente tem métodos aqui, por exemplo, essa célula de carga
o de impacto, que é Impact Load Cell, nós temos na COP, lá em Utah tinha os originais. Basicamente é um equipamento em que a gente vai soltar bolas de aço aqui numa partícula uma a uma, e vai medir nessa barra aqui toda a história de compressão que a partícula sofreu. Nos permite medir coisas que a gente viu nos slides anteriores, qual a energia necessária para quebrar a partícula e por diante. Também em laboratórios a gente tem ensaios como de compressão mesmo, né, que se usa inclusive para ensaios geotécnicos e tal. A gente pode usar para fazer a mesma coisa, sob carregamento lento, né, que imita um pouco alguns equipamentos que a gente usa na britagem. Aqui é só para ilustrar que hoje em dia existem equipamentos como esse, nada mais são do que microprensas, né, em que a gente consegue quebrar partículas tão finas quanto essa, que são partículas de 30 e poucos micrômetros, né. Então, assim, a gente pode hoje em dia usar uma série de equipamentos que tem no laboratório para poder mapear esse comportamento das partículas, né? Tudo uma a uma para calibrar os modelos. E, é claro, né, tem equipamentos em que a gente basicamente está interessado na projeção de computadores por impacto, por exemplo. Então, a gente em laboratório usa, às vezes, esses equipamentos, por exemplo, armas pneumáticas, né? Ou seja, para projetar a partícula uma a uma aqui, ou deixar a partícula cair numa placa, soltando pela gravidade, tudo isso para poder gerar informações para calibrar os modelos. Ou seja, não é um único método de calibração, eu concordo que a gente gosta de poder dizer, temos um método WI que vai medir, só que aqui a gente está abrindo essa caixa preta, a gente quer entrar dentro do processo e reproduzir tudo que está acontecendo nele. E isso nos exige, com certeza, trabalhar muito mais do que a gente trabalharia fazendo um ensaio de WI de bolas uma tarde no laboratório. Esse é o custo, né, o esforço que a gente tem que fazer da nossa parte. Claro que, às vezes, não é fácil a gente poder fazer ensaios com partículas uma a uma, sob condições bem controladas, né? Porque, às vezes, a gente tem dados já em laboratório. Pô, eu não tenho uma amostra mais, mas eu tenho resultados, por exemplo, de um ensaio com esse dispositivo, impacto rotativo, que é o RBT lá do JK, ou então eu tenho resultado de ensaio de moagem batelada, né, moinho com sensor de torque aqui, até mesmo um moinho, um vertimil de laboratório, um moinho de carga agitada. Assim, o meu grupo, a gente tem se ocupado bastante nos últimos anos, é de usar qualquer informação que você tiver para retrocalcular os parâmetros do modelo. Porque a nossa ideia é que se você conseguir calcular os parâmetros mais fundamentais do material, por exemplo, esse caso, lembra aquela figura que mostra como é que a resistência das partículas, a energia necessária para quebrá-las variou com o tamanho? Se nós pudermos calibrar essa curva aqui com base em experimentos, mesmo que indiretamente, o modelo vai poder usar esse dado que é central. A mesma coisa vocês estão vendo aqui embaixo. A gente pegou, por exemplo, ensaios de moagem, né, no moinho até esse moinho da direita, e a gente retrocalculou o comportamento do minério de cobre australiano e um calcário também australiano. Então, esse é o que a gente vê como alternativa, né, determinar indiretamente ou retrocalcular os parâmetros do modelo. Assim, é sempre importante, né? Qualquer um que trabalha com modelo, a gente tem que, da mesma maneira que a gente advoga aí para as potencialidades do modelo, é fundamental a gente mostrar o que ele não faz. Por exemplo, o modelo não consegue ver se carregar lentamente ou rapidamente o material vai se comportar diferente. Ele só sabe qual é a energia, né? Como é que ele responde à quantidade de energia que é colocada. Da mesma maneira, o modelo também não vê efeito de forma de partículas. Se você caracterizou de um jeito o material, é importante que você esteja prevendo o material naquela condição. Se você britou agora usando um método diferente, que o material ficou mais acicular ou mais tabular, aí o modelo não está entendendo que esse efeito existe, você tem que recalibrar tudo de novo. Mesma coisa que modo de carregamento. Né? A gente sabe que a literatura mostra que, às vezes, dá diferença entre você projetar contra uma superfície ou esmagar, né? O modelo não sabe disso, porque, inclusive, o entendimento fundamental disso é bastante controverso. E também ele não entende se a partícula é mista, ela está liberando realmente. Hoje, as partículas são todas de um único material, a gente não consegue descrever ainda a liberação, tá? Então, assim, oportunidades com certeza existem para avançar, só que em alguns assuntos aqui é bem mais espinhoso. Então,
o foco da minha apresentação hoje aqui é exatamente poder dizer como é que a gente aplica esse tipo de ferramenta no mundo real, né? Como é que a gente pode usar para simular usando o comportamento de partículas, também usando a técnica DEM. O ponto que eu queria colocar é que existem diferentes abordagens, como é que a gente pode usar esse ferramental, né? Esse slide, ele sintetiza o que a gente tem feito nos últimos 25 anos aí nessa área. Por quê? Eu vou falar rapidamente exemplos aqui, mas só para ter uma ideia. A gente tem 4 metodologias, abordagens que a gente tem usado. Por exemplo, tem uma maneira que a gente usa o DEM, simplesmente usa a técnica para fazer a simulação, fazendo de conta que as partículas não quebram no equipamento. Ou seja, simula um britador VSI, mas as partículas lá dentro do britador não estão quebrando. Tudo que a gente quer é saber o que é o histórico das partículas, o que elas estão sofrendo dentro do equipamento, embora a simulação não tenha quebra. Aí a gente, em pós-processamento, a gente vai simular, prever a quebra. Esse aqui é o que a gente chama de uma quebra discreta, porque as partículas estão individualizadas dentro da simulação. Uma segunda maneira, que é claro que é a mais intuitiva de simular usando o DEM, né, é o que a gente chama de quebra integrada no DEM. Aqui sim, aqui o DEM está dentro do DEM, está essa previsão da quebra. Ou seja, a cada vez que partículas colidem umas contra as outras ou contra o revestimento, elas têm ou não a chance de quebrar e gerar fragmentos, e os fragmentos, por sua vez, são quebrados de novo, de novo. É claro que essa aqui é a maneira intuitiva, né? O São Tomé acha que sempre deveria ser desse jeito, só acredito vendo. Mas eu exatamente queria mostrar que nem sempre isso é viável. Aí a terceira maneira é já uma forma de combinar o método DEM com o famoso modelo balanço populacional, né? Isso aqui em uma via. Aí é importante ver que, dessa forma, a gente perde aquela capacidade de olhar partícula a partícula. A gente vai olhar a distribuição das partículas. Como é que funciona isso? A gente pega o DEM para simular, tipicamente, um moinho. A gente vai botar as bolas do moinho lá dentro e simular. A gente vai pegar o espectro das colisões e aí vai, via pós-processamento, usando uma formulação muito específica do modelo balanço populacional, prever os resultados. Vem cá, mas a gente sabe que alguns moinhos são bem complicados, né? Por exemplo, moinho semiautógeno ou autógeno, a gente sabe que os corpos moedores participam da transferência, quer dizer, o próprio minério transfere energia para as outras partículas. Então, nesse caso, a gente precisa trabalhar com DEM, reconhecendo que, às vezes, o minério, ou parte do minério, né, às vezes bolas de aço, estão transferindo energia para as partículas. Então, a gente precisa fazer essa simulação interativa do DEM com balanço populacional e aí por diante. Eu vou mostrar exemplos dessas 4 abordagens, só para vocês entenderem que, se for alguém perguntar assim, vem cá, mas qual é a melhor, qual é a que eu devo usar? Eu vou dizer, depende mesmo, porque dependendo do caso, você deveria usar uma, outra ou outra, né? Então, primeira opção seria que eu chamei quebra a partir do histórico de colisões, né? É uma boa opção quando a quebra é muito pouco significativa. Ou seja, você está no equipamento, por exemplo, de manuseio, e você não espera que as partículas quebrem em grande quantidade. Inclusive, não é um equipamento de quebra de partículas. Um outro exemplo é britadores VSI, por exemplo. A gente sabe que a razão de redução de VSI, britador de impacto de eixo vertical, é relativamente baixa. Então, quando quebra pouco no equipamento, essa é uma opção viável. Qual é a lógica do que a gente usa nessas simulações? Então, a gente simula o DEM considerando que as partículas não quebram. É claro que é esticando a realidade. O mundo não é assim, as partículas quebram. Mas a gente, fazendo essa simulação, que inclusive é bem mais rápida quando as partículas não quebram, a gente vai rastrear as colisões. As técnicas de simulação permitem isso, pegar todo o histórico de colisões. E aí, pegando esse histórico de colisões, a gente vai poder rastrear partícula a partícula e dizer o que acontece com essa partícula, agora fora da simulação DEM. Toda vez que ela sofreu uma colisão, se a energia que ela sofreu da colisão é menor que a energia que ela precisa para quebrar, lembrem lá no modelo, né, a distribuição log normal. O que eu digo aqui? Olha, naquele momento ela não vai quebrar, ela vai só sofrer um pouco de fratura superficial, quebra superficial, e vai sofrer um enfraquecimento, que a gente chama de dano aqui.
E isso vai resultar numa distribuição de fragmentos e enfraquecimento da partícula. E, por outro lado, o que acontece toda vez que a partícula é impactada com uma energia suficientemente alta para quebrá-la? Aí o que acontece é a quebra volumétrica, ou seja, a partícula deixou de existir e vai gerar uma distribuição de fragmentos. Imagine isso aqui acontecendo às dezenas, né? Mesmo dentro de um sistema de manuseio ou dentro de um britador, a partícula sofre dezenas de eventos até deixar o equipamento. Isso tudo tem que ser feito usando um software adequado. Então, como é que a gente usou isso? Foi lá, alguns anos atrás, a gente tinha esse desafio. Queremos simular um britador de impacto de eixo vertical, né? Renko aqui, inclusive, 9500. Que a gente sabe que usa bastante na produção de areia manufaturada, areia artificial, né, areia de brita, e a gente gostaria de ser capaz de simular, prever em laboratório como é que vai funcionar esse equipamento, que inclusive muita gente gostaria, porque evita que ter que fazer um teste de grande volume, né? Então, a gente se deu o trabalho de simular esse britador no computador, né? Aqui é a maneira bem simplificada, fazendo de conta que ele tem um leito morto já para simplificar a simulação. E aí a gente pegou o histórico de um monte de partículas. Olha só 4 partículas já encheu esse gráfico aqui de dados. Ou seja, ao longo dos poucos segundos que a partícula passa dentro do equipamento, acontece um monte de coisa. Ela leva pancada grande, pequena e por diante. Só que a gente tem que registrar tudo isso. Para quê? Para no pós-processamento fazer o que eu falei no slide anterior. Cada impacto, o que aconteceu? A partícula quebrou ou não quebrou? Se quebrou, qual a distribuição de fragmentos e por diante. A boa notícia é que quando a gente fez isso, sem nenhuma calibração usando o dado industrial, tá? Esse aqui é um britador industrial, a gente pegou a simulação, ou seja, a alimentação tinha essa distribuição aqui, inclusive meio bimodal, né? Que eu acho que era Brita 2 mais Brita 0. E eles alimentaram o britador e executaram ensaios aí com frequências diferentes. Isso dá para variar, desde mais baixinha, 1000 e pouco, até 1400. A gente vai ver aqui, não é perfeito o resultado, porque a gente não fez nenhum ajuste, mas a gente pegou direitinho, que à medida que aumenta a frequência, o produto fica mais fino, né? Mas tem um limite também, que esse britador não consegue britar muito intensamente. Vocês estão vendo a razão de redução bem baixinha aqui. Então, isso já mostra uma aplicação, né, dessa técnica. E daí, que limitações que a gente tem? Sim, a gente sabe que se a gente realmente quer simular um processo em que as partículas quebram muito intensamente, esse método não funciona, porque o DM considerou que a partícula era inquebrável, né? E outra limitação é que realmente não tem isso no software comercial hoje. Você tem que fazer por sua conta mesmo o código ou procurar alguém que tem. Mas é interessante ver que não deixam de existir aplicações por causa disso. Ou seja, a gente tem usado muito em prever degradação durante o manuseio. Vocês estão vendo aqui, né, não é engenheiro de Minas, mas a gente alimenta fornos, né, altos fornos, por exemplo, e na alimentação do alto forno é feita a colocação da carga metálica, coque, né? E aqui, durante essa alimentação, a gente sabe que tem degradação, e esse modelo a gente está usando exatamente para isso lá no LTM. Bom, a segunda aplicação que eu falei das minhas 4, né, que a gente vai falar rapidamente hoje, é aquela parte da quebra integrada no DM. Aqui é o que eu falei, é a maneira mais intuitiva de falar sobre quebra de partículas, que a gente vê as partículas quebrando dentro do ambiente DM. Ela também é a única opção que a gente sequer deveria considerar se a gente está falando num britador por compressão, por exemplo. A gente está falando um britador de mandíbulas, um britador cônico, um HPGR. Realmente, a gente não pode fazer de conta que as partículas não quebram, porque elas só passam pela câmara, né, pela abertura de saída, se elas quebrarem. Então, não tem jeito, a gente tem que usar essa técnica no caso desses britadores de compressão. Os outros pode até ser opcional. Agora, como é que a gente pode aplicar isso? Aí tem duas maneiras, né? Que a literatura é bem vasta e meio confusa às vezes, mas na prática tem duas maneiras que têm sido usadas para prever o que acontece com as partículas. Um primeiro método é o que a gente chama de fragmentos totalmente resolvidos. O que é isso? Você começa a sua simulação com partículas, aqui estão esferinhas, né? Às vezes pode ser esferas, pode ser partículas de formato irregular. Mas, na prática, isso aqui você começa a sua simulação considerando que as suas partículas já são um monte de aglomerados, né? Não tem nada de errado com isso, porque esses aglomerados é como se fosse um cacho aí de uvas, né, que vai se soltando e as partículas quebrando, simulando um pouco o que é a combinação, né?
A vantagem disso é que, sim, é um método que você pode caracterizar muito bem essas ligações. A desvantagem é que é um método extremamente pesado, computacionalmente falando, porque DM a gente está falando não em 2, 3, 4 partículas, a gente está falando em milhares ou milhões de partículas. E aí que aparece essa segunda técnica, que é um método, né, bem, assim, bem interessante, que é a partícula, cada partícula mineral, pode ser esférica, pode ser outro formato, mas ela existe como um indivíduo na simulação. Um indivíduo é muito bom, porque é fácil de rastrear, a simulação é rápida, e aí a gente pode ter muitos indivíduos, né? O que é legal é que essa técnica considera toda vez que a partícula colidiu contra outras ou uma superfície e ela quebraria, ele automaticamente substitui essa partícula original, essa partícula mãe, pelos seus fragmentos, gerando uma distribuição de fragmentos. Então, esse é o método que a gente chama de substituição de partícula e é muito mais prático do que o de cima, porque ele é muito mais rápido, né? E dá muito mais liberdade para a gente controlar o que acontece em cada microevento, né? Então, é o que a gente chama de quebra instantânea, substituição de partícula. A ideia desse método, que está ilustrado aqui melhor aqui embaixo, basicamente é que a partícula, antes de quebrar, era uma partícula individual, uma única, e no instante da quebra, ela tem que ser substituída pelos seus fragmentos. Isso foi proposto lá em 1998, né, um bom tempo atrás, 25 anos quase, e esse é um método que tem a grande vantagem, que ele é muito rápido, né? Em pouco tempo, você gasta pouca memória, porque inicialmente só existem essas partículas originais, e depois você vai substituindo pelas outras. Então, o legal é que os dois principais, né, duas principais empresas que fazem softwares comerciais, que eu falei lá no início, né, que um deles é o ROC e o outro é o EDEM, né, nos procuraram, né, interessados que a gente implementasse o nosso modelo lá. Como foi original do meu doutorado, eles quiseram batizar como Tavares Breakage Model, o modelo quebra-Tavares. Então, está aqui tanto no ROC, né, quanto no EDEM, vocês vão ver esse software hoje implementado. Então, se vocês abrirem esses softwares comerciais, os que disser, eu quero simular quebra de partículas, vai estar lá no topo da lista o modelo de quebra-Tavares, que é o que vocês viram alguns minutos atrás. A diferença importante é que aqui no ROC as partículas são poliédricas, ou seja, tem esse formato aqui bem parecido com uma partícula real até, né? Enquanto que no EDEM a ideia foi colocar partículas esféricas, com suas vantagens e desvantagens. E, ok, é claro que a gente tem que ter certeza que o modelo que vocês viram antes está bem representado no mundo virtual. E nada melhor do que, no mundo virtual, fazer exatamente o que a gente fez lá na caracterização do material. Ou seja comprimindo partículas com peso em queda, seja projetando, provar exatamente que essas linhas, vocês lembram, né? Essas linhazinhas nada mais são do que a probabilidade de quebra das partículas em função das energias, né? Para diferentes tamanhos de partícula. Desce a linha é o que tinha as equações do modelo e os pontinhos aqui são exatamente quando a gente vai para o software e pacientemente quebra 100 partículas, qual a proporção que quebrou? Vocês vão ver aqui, 80, ou seja, os pontinhos estão aqui, e aqui são as linhas, ou seja, mostrando o que a gente chama de verificação. Está verificado que o modelo analítico e as simulações estão fazendo a mesma coisa. Isso se aplica ao EDEM, né? Ou seja, usando partículas esféricas, e se aplica ao ROC também, partículas não esféricas e regulares. Faz para o minério de cobre, né? Uma outra parte importante do modelo é aquela parte que fala sobre enfraquecimento, né, de partículas. Ou seja, quando a gente impacta 1, 2, 3, 4 vezes, as partículas vão quebrando em maior quantidade, né? Ou seja, menos partículas vão sobrevivendo no tamanho original. A gente pode provar tanto no EDEM quanto no ROC que o que está acontecendo dentro do software, que são os pontinhos, bate com o que era o modelo analítico, que são essas linhas, tá? Então, isso aqui é só para ilustrar como é que a gente simulou isso, né? A gente foi quase que botando aquele monte de partículas uma vez e soltando de novo, de novo, de novo. Toda vez que elas quebravam, elas começavam a ficar aquelas cores azuladinhas aqui, mostrando que uma parcela cada vez maior de partículas está deixando de ficar no tamanho original, né? É claro que isso aqui tem a ver com a proporção de partículas quebradas. É claro que na cognição a gente tem que saber qual é a distribuição de tamanhos de partículas. Isso também a gente consegue dar no modelo. Por quê? A gente está vendo aqui,
de acordo com a intensidade da energia aplicada, né, energia aqui representada por uma energia específica, quantos joules precisou para cada quilograma, indo desde energias bem baixinhas até bem altas, vocês estão vendo que, né, a intensidade da distribuição, a finura do produto aumenta claramente com a intensidade da energia, tanto no caso de partículas esféricas, quanto no caso de partículas irregulares, né? E aqui é a comparação dos pontinhos, são basicamente o modelo analítico, e as linhas são, as linhas são o modelo analítico e os símbolos são as simulações. Ou seja, a gente viu que está verificado também. Agora a gente quer testar isso, se consegue reproduzir algo que a gente já vê no mundo real, e não só com partícula individual. Aí é o que a gente chama de validação. Por quê? Validação é comparar o que acontece quando a gente não usou aquele dado para modelar o fenômeno. E a melhor maneira para avaliar a cognição é olhar o que ocorre, por exemplo, em sistemas não muito complexos, mas sistemas que já não é mais uma partícula só. Então, nós fizemos isso exatamente como está simulado aqui. Fizemos um leito de partículas, né? E simulamos, tanto usando o EDEM na esquerda, quanto o ROC na direita. E a gente usou alturas diferentes dessa bola em movimento cadente. E vocês estão vendo aqui, quanto menor a energia da bola, né? Mais grosso ficou o produto, aumentando a altura da bola, ficou mais fino. Os pontinhos são os dados experimentais e as linhas, os modelos, né? A simulação usando o software. Então, vocês estão vendo, está pegando direitinho, não é perfeito, tanto no caso do ROC quanto do EDEM, mas ele está capturando exatamente o fenômeno que a gente vê, sem nenhuma calibração usando esses dados. Agora, claro que um leito de partícula não é o que a gente quer simular só, a gente quer simular realmente o processo real. Então, assim, em laboratório, né, por exemplo, um equipamento interessante para testar essa ideia é um britador cônico, e a gente usou esse britador cônico Denver, né, de laboratório. Primeira coisa que tem que fazer é transformar ele num CAD, então a gente tem que construir esse britador dentro do computador, né? E aí, depois disso, é colocar aquele monte de parâmetros e sair simulando. Estão vendo à esquerda aqui a simulação no EDEM, lembre, né, partículas esféricas, e à direita são partículas de formato irregular dentro do ROC, né? Bom, é mais ou menos o óbvio que está acontecendo, partículas chegam mais grossas, saem mais finas, que são dados de minério de cobre. Tem algumas restrições que a gente tem que fazer, limitar o tamanho mínimo de partícula para não ficar muito pesada a simulação. Mas vocês vão encontrar aqui numa publicação que a gente fez exatamente uma análise bem detalhada desse britador. O que acontece se você muda a frequência de rotações, abertura e por diante. Ou seja, virtualizando alguma coisa que a gente sabe que no mundo real pode analisar, só que, claro que de uma maneira bem mais livre, né? Se a gente for fazer no computador, pode experimentar muito mais coisas diferentes. Mas o importante é que a gente também consegue aderência quantitativa. Vejam, por exemplo, aqui, a capacidade que a gente tinha desse britadorzinho é coisa na hora 800 quilos por hora, né? 0,8 tonelada por hora. E você está vendo aqui o que dá o simulado. Fica muito próximo, né? Pelo menos ficou para esse caso desse minério, nessas condições. Ou seja, a aderência quantitativa é muito importante. Alguns exemplos aqui, só para dar um exemplo de distribuição volumétrica. A gente consegue prever perfeitamente? Não, tem limitações ainda, né? Até pelo formato da partícula, mas a gente consegue capturar muito bem o comportamento do material, nos abrindo, né, a chance aí de, obviamente, simular equipamentos industriais, que a gente já fez em alguns estudos, por exemplo, de britagem cônica. Mas, assim, é interessante ver. E vem cá, outros tipos de britadores. O HPGR, claro, que é um equipamento muito interessante, a gente tem estudado ele bastante, né, muito amplamente utilizado hoje. E, claro, mesma coisa, a gente começou com esse britador, com essa prensa de rolos de laboratório, né, e aqui virtualizou ela. Vocês veem, aqui tem um desafio adicional, porque esse rolo ele não fica parado como britador de rolos, ele se move, né, pressurizado. Isso demandou um acoplamento dinâmico. Você tem que permitir que esse rolo se aproxime, se distancie de acordo com as características do leito de partícula e com as condições de pressurização. Com tudo isso, né, que é ilustrado aqui, né, rapidamente, a gente pegou o minério de ferro, simulou, né, e para essa simulação, vocês veem, a capacidade flutua, né,
mas deu para ver que ficou em boa aderência com a capacidade que o equipamento tem, que nesse caso aqui dá quase 2 toneladas, para uma determinada carga, né, pressão. E aqui o gap, né, porque esse é o cara, essa distância aqui fica variando o tempo todo. Não dá para ver direito na simulação, mas aqui está dando para ver que, embora no experimento o valor médio reportado foi esse, a simulação mostra direitinho que as coisas não ficam constantes, variam para cima e para baixo, exatamente como o mundo real. Então, a gente ficou assim, satisfeito, que conseguiu descrever isso. E aí? O que acontece quando a gente bota o pé no fundo na pressão? Aumentando a pressão no equipamento. Dá para ver direitinho, tanto no experimento quanto na simulação, que o produto fica mais fino, sim, né? Então, tudo isso mostra que a gente está no caminho certo, né? E a gente, claro, simulou aqui equipamentos de laboratório, que são simulações mais rápidas, né? Mas todo o trabalho que a gente está fazendo é aplicar isso a nível industrial, né? Mas tem um caminho muito grande à frente. Por quê? Sim, não é fácil descrever a forma de partículas. A gente não dá para dizer que mesmo se pegar partículas irregulares, a gente vai ser capaz de prever a forma das partículas no produto, porque esses algoritmos ainda são limitados, né? Também é importante reconhecer que equipamentos que têm razão de redução muito alta também não é fácil descrever usando essa ferramenta, porque demandaria botar partículas muito finas na simulação, que são realmente bem penosas, tornando simulações muito lentas, né? Essas simulações que vocês viram aqui são simulações de várias horas, tá? Até alguns dias. A gente não pode realmente dizer que as nossas simulações vão demorar 6 meses, 1 ano. A gente não tem esse tempo, a indústria não tem tempo para esperar. Então, a gente tem que fazer algumas concessões, e normalmente essa é uma delas. E também tem discussões aí de quais são os parâmetros ótimos de contato de um material que está quebrando, né? Isso é algo que muito pouco foi estudado e a gente começa a se atentar que é um desafio aqui. Mas isso não nos limita a pensar em aplicações. A gente, como vocês estão vendo à direita, habilitador de martelos aqui, a gente tem simulado, habilitadores de mandíbulas, habilitadores de rolos, degradação durante o peneiramento é uma aplicação interessante, que a gente está vendo as partículas quebrarem, né? E assim, é legal que a gente permite usar essa técnica e pensar fora da caixa, não é isso? Né? Se você pensou num método novo de habilitar materiais, claro, pode ir lá para o laboratório, sei lá, para a sua oficina e construir um protótipo, mas uma alternativa é fazer o equipamento virtual e ver o que acontece, né? Essa é uma grande vantagem. Assim, a terceira das técnicas que eu queria falar para vocês hoje, né, vou abreviar um pouquinho aqui, porque já está bem adiantado, é o que acontece se você quer simular um moinho. Ou seja, para simular um moinho, não é uma coisa simples. Por quê? Porque, olha só, vamos pensar só numa fatiazinha de um moinho. Pensar uma fatia de 30 centímetros, né? Que é praticamente é o tamanho do comprimento de um moinho de bonde, né, que a gente usa em laboratório. E vamos pensar que a gente vai querer simular uma fatia de só 30 centímetros, só que agora de moinhos de tamanhos diferentes. Bom, se você colocar uma carga moedora exatamente do bonde nesse moinho de bonde e fosse fazendo uma ampliação do diâmetro do moinho desde 30 centímetros até 8 metros, moinhos que a gente sabe que tem hoje aí na indústria, vocês vão ver, ó, o que era cento e tantas partículas que a gente roda em segundos, né, vai virar, né, quase 100 mil partículas, 200 mil, que não é nada assustador, dá para rodar sem grande problema. E daí? E se a gente resolver, além de cortes moedores, né, você começar a colocar partículas, mesmo no ensaio de bonde, com uma quantidade bem pequena de partículas grossas, olha só, você vai para a faixa de milhões de partículas. Isso não é nem 10% do material que está dentro do moinho. E se você colocasse aqui partículas mais finas, até meio milímetro, né? Mais próximo de escrever um ensaio. Aí você vai para a faixa de bilhões, né? Eu posso garantir para vocês que essa estimação de bilhões aqui demoraria anos, né? Para ser feito vários e vários meses. E aí nem se fala se a gente tiver na faixa de partículas tão finas quanto o 0,1. Ou seja, não há como realmente em moinhos de bolas, né? A gente simular um moinho com a carga de partículas junto. A gente vai simular só os corpos medores mesmo. Mas para fazer isso, a gente tem que complementar a técnica com alguém que vai representar as partículas. E quem vai fazer isso é o modelo balanço populacional. Né? Assim, é importante, né, que todo modelo tem suas premissas e a gente tem que estar atento para quem elas são. A gente tem que ver que nesse modelo as premissas são que a energia transferida só pelos corpos medores,
As partículas não produzem o inchamento da carga, nem sempre é verdade. Os parâmetros de contato devem imitar a presença da polpa, ou seja, aqui a gente só tem as partículas, a polpa não está na simulação, isso aumentaria mais o esforço. E a potência, só que por outro lado a gente tem que garantir que a potência simulada no nosso equipamento tenha que se aproximar da potência real, a gente tem que ter certeza que a coisa está enraizada na realidade. Com todos esses cuidados, aí, pelo menos 10 anos atrás, né, a gente já propôs uma maneira de juntar essas peças quebra-cabeça. Ele inclui o DEM, né, para representar o espectro de energias, ele inclui o modelo de quebra de partículas, que a gente falou lá no início, só que aqui a gente tem que entender como é que partículas quebram na forma de leitos. E, por fim, a gente quer usar tudo isso nessa ferramenta que é o modelo balanço populacional para descrever o que acontece no moinho como um todo. Bom, está bem tarde da noite para a gente falar em equação diferencial parcial aqui, mas o mais importante é vocês entenderem que, sim, tudo isso são pecinhas do quebra-cabeça que vão representar tudo que está acontecendo dentro de um moinho, que inclui todos aqueles microprocessos de quebra devido à fratura volumétrica, fratura superficial e também aparecimento de fragmentos. Só que isso está de uma forma bastante complexa nessa formulação que a gente desenvolveu, que a gente chama de modelo FRJ, né, de combinação. Tudo isso publicado, se encontra na literatura. Como eu falei, esse modelo precisa de informações a nível de leito de partícula. Isso a gente teve que abrir essa caixa de Pandora aí para entender o que acontece quando duas bolas colidem, quantas particulinhas são capturadas entre elas. Tudo isso teve que ser modelado, e a gente fez isso na forma e apresentou em publicações. Bom, é claro que é fundamental que a gente valide esses resultados no mundo real. E a gente fez isso usando o nosso moinhozinho, que tem o mesmo diâmetro do moinho de Bond, né? E fez isso para a moagem de um material aqui, um minério de cobre, né? Aí as linhas são as simulações, os pontos são os experimentos. Nada de calibração foi feito aqui, tudo simulação, mostrando que o modelo capturou direitinho o que está acontecendo. Se a gente colocava um material bastante grosso, que nem esse granulito na alimentação, você via que gerava umas curvas bem esquisitas, de tipo abrasão, também muito coerente com o que a gente sabe que acontece na prática, como foi no experimento, as simulações seguiram as mesmas tendências. Ou seja, a gente ficou muito satisfeito que o modelo está capturando as coisas. E aí? Aí nos permitiu pensar fora da caixa. E vem cá, qual é o efeito do tamanho de bola? O que acontece quando a gente bota bolas maiores ou bolas menores? A gente consegue calcular qual é a proporção, a taxa de quebra das partículas. Por exemplo, a gente consegue mostrar que se você botar bolas de grande diâmetro, como esse caso aqui, você vai ter taxas de quebra dos finos muito ruim. Por outro lado, você vai quebrar partículas grossas muito bem. E o motivo disso está nesse gráfico da direita, porque as energias de quebra das bolas grandes são grandes, né? Ou seja, a energia de quebra aqui, vermelho, é alta, só que a quantidade de choques é muito pequena. Quem precisa de muitos choques é a partícula fina, porque elas existem em grande quantidade. O oposto acontece com bolas menores. Então, se a gente for ver as bolas menores, são esses quadradinhos. São péssimas para quebrar partículas grossas, né? Porém, são muito eficientes para quebrar partículas finas. Por isso que na indústria a gente tende a acompanhar. Se as partículas são grossas na alimentação, aumenta o tamanho de bola. Se é fino já, pode reduzir. Isso a gente tem feito para vários tipos de moinhos. Por exemplo, moinho de carga agitada, né? O colega do Vertimil aqui, mesma coisa. A gente mostrou que tem esse efeito se a gente aumenta a velocidade do agitador, aí por diante. Tudo isso também publicado, aí, trabalhos feitos. Bom, a gente já viajou bastante aí nesse caminho, descrevendo modelagem dinâmica do processo, né? E aí por diante. Mas o grande ponto aqui que eu queria mostrar é que, assim, não adianta a gente fazer um modelo e deixar na estante, né? A gente tem que convencer os outros a, né, botar em plataformas que as pessoas possam usar. Foi mesmo que a gente fez no DM lá atrás, usando o EDEM e o ROC, só que aqui, para esse modelo, tinha que ser implementado em ferramentas de simulação de processo. E isso, uma das ferramentas mais modernas que existe simular processamento mineral é o AES, Integrated Extraction Simulator. Aí você vai ver direitinho, está lá, o FRJ, o modelo, o FRJ de moinho de bola é o nosso modelo, com todos os parâmetros aqui, e a gente hoje consegue usá-lo dentro de um circuito com todos os outros equipamentos.
Então, assim, a gente fez validações nossas, por exemplo, no moinho de bolas, produzindo pellet feeds, que é um moinho lá instalado em Vitória. Então, a gente fez todo esse trabalho muito cuidadoso, que fez a amostragem do circuito, fez escaneamento a laser do moinho, simulou usando DM o moinho, e depois disso fez todo o trabalho de validação, ou seja, pegou o moinho como se fosse um circuito aberto e previu como é que o modelo simula. Muito bem, muito boa previsão aqui. E agora, olhando o circuito fechado aqui, deu para ver direitinho que o modelo, a partir da alimentação, simula o produto grosso, né, que sai pelo underside, o produto grosso, o undersize classificador, o produto fino, que é o produto final, e o retorno e a sua alimentação. E, inclusive, descrevendo dinamicamente o que acontece, né, no processo de maneira iterativa. Então, é claro que é importante entender que existe espaço ainda para melhorar? Com certeza. A gente ainda entende muito pouco o papel da polpa num moinho qualquer. E a gente sabe que o modelo que a gente desenvolveu de captura ainda está na sua infância, ainda tem muito o que fazer nessa área para entender o que acontece quando partículas interagem com os moedores. E é claro que essa nossa modelagem precisa entender o que acontece com as partículas finas, e não é fácil quebrar partículas finas, com certeza uma a uma é um inferno, né? Mas o legal é que isso também não nos limita em aplicar. Vocês viram exemplo de moinho de carga agitada, direita aqui, moinhos planetários, vibratórios, e sem dúvida dá para pensar. E vem cá, se desenvolvesse um modelo de moinho novo, a gente poderia testá-lo virtualmente? Com certeza. Tá? Eu vou pular essa parte final aqui, que é realmente acoplamento em duas vias, que basicamente é o que a gente desenvolveu para trabalhar com a moagem autógena, né? E a moagem semiautógena, mas esse é um trabalho que foi produto do doutorado do professor Rodrigo, tá? Eu vou pular pelo horário aqui, mas basicamente está publicado, como vocês estão vendo, os análises do Congresso MPC, né, que aconteceu no Chile, mas também um modelo, como vocês estão vendo aqui, que a gente conseguiu simular o que acontece, ou seja, alimentação, coloca no moinho, qual é o produto que sai verdinho e o material que fica no interior do moinho, né? Ou seja, tanto o moinho na forma semi-autógena, com bolas de aço, além dos consumidores do minério, como na forma totalmente autógena, como é que ele comportaria. Muito felizes aí ver que a aderência ficou bastante boa. Então, isso nos leva às conclusões, né, da nossa apresentação hoje, que eu acho que eu gostaria que vocês saíssem dessa apresentação entendendo que, se você quer descrever quebra e está interessado em DM, entenda que não há uma única maneira de fazer isso, né? E eu acho que é importante sempre lembrar que a gente está na área de tratamento de minérios, engenharia. A gente não precisa mostrar uma animação, né? Quem tem que fazer animação é o pessoal da Disney, né? De Hollywood, né? A gente aqui precisa mostrar um resultado. E, às vezes, com umas simplificações que parecem até severas, mas a gente consegue aplicar e transformar isso em algo que nos auxilia a tomar uma decisão importante, né? O segundo ponto que eu acho que é importante é que, se a gente quer descrever a cognição, não adianta, a gente tem que entender de maneira razoavelmente fiel como é que partículas quebram, né? E a gente tem bastante confiança que a solução que a gente propôs lá atrás, representando a quebra de partículas, ela é uma descrição bastante robusta, e tanto foi que já hoje está em várias plataformas comerciais, o ROC e o EDEM, né? Assim, fazendo uma reflexão, acho que alguma maturidade a gente acha que já alcançou, sim, na fragmentação em moinhos, né? Tanto é que esse modelo já está dentro de uma ferramenta comercial, sendo usado muito afora, né? O que eu tive que pular, que a aplicação moagem autógena, semi-autógena, é ainda um desafio, né? Mas a gente sabe que as oportunidades são imensas, porque essa tecnologia de moagem autógena, ela tem grandes oportunidades aí de redução de custos, né? De operação, só que, às vezes, impondo riscos grandes a um projeto. E é importante dizer que alternativas viáveis, né, já existem, né, para lidar com a maior parte dos problemas na comissão e degradação de granéis, né? Mas, assim, é importante ainda muito mais trabalho em validação, estudos de casos bem feitos e pesquisa para poder realmente dizer, se Deus quiser, daqui a uns anos, que essa ferramenta, essa metodologia está já madura. É claro que eu não fiz isso sozinho, de forma alguma, né? A equipe do laboratório, quase 25 anos, tem sido dando apoio gigante, né? E também os parceiros das empresas que implementaram
esse modelo. A E3S e a UTL-DEM têm sido nossos parceiros há muitos anos. Claro que também as empresas, né, não adianta a gente trabalhar isolado da indústria mineral, e pelo menos a Vale e o projeto P9 da Mayra, né, nos últimos vários anos aí, têm sido grandes parceiros nossos e têm tornado possível colocar tudo que vocês viram na prática, né. Então, vocês acham que eu tive que correr um pouquinho, assim, né, porque eu fiquei um pouco preocupado com o tempo, né, porque a gente sabe que mesmo estando em casa, mas, assim, se vocês tiverem perguntas, né, eu fico inteiramente à disposição para responder, né, e voltar à apresentação, o que for, né, fiquem à vontade. Passando a palavra aí, André. Marcelo, excelente apresentação. Muito obrigado novamente por compartilhar conosco esses momentos aí. É muita sabedoria, é muita história, né? É muito chão aí. Marcelo, mas assim, antes da gente entrar nas perguntas, você falou que iria comentar um pouquinho sobre essa passada aí da faixa sua para o Malcolm Powell, colega lá da Sim, Austrália. Eu sim, queria que você sim, não, contasse um exato. pouquinho Então, para a gente disso, eu tá? acho que, de fato, acabei que eu até aboli aqueles slides, que eu também comecei a ficar preocupado. Mas, então, esse grupo, né, que eu ajudei a fundar há mais de 10 anos atrás, que é o GCC, Global Communication Collaborative, basicamente é um grupo em que a gente juntou inicialmente 6 universidades, hoje somos 5 universidades, passou para 6 e hoje 7, em que, mundo afora, né, eu, o único representante aqui das Américas, né, mas outros são da Turquia, da África do Sul, Suécia, Alemanha e Austrália, África do Sul, né? Então, basicamente, esse grupo, que a gente chama de GCC, Global Communication Collaborative, foi criado com o objetivo de interagir, né, uns com os outros e compartilhar conhecimento e transformar esse conhecimento em algo útil para a indústria, né? Ao mesmo tempo que a gente também treina as novas gerações, gente jovem, né? Que é claro que a gente faz aí já de qualquer maneira, né, André? Mas, assim, às vezes é legal reconhecer que a gente não domina tudo, né? A gente pode saber muito uma coisa, mas não sabe também outra, né? E aí, quando entra num grupo como esse, a gente tem conhecimentos aí sendo compartilhados, e para a indústria isso é bastante interessante, porque a indústria se sente melhor amparada por um grupo que domina as várias tecnologias e se complementam. Então, esse grupo já existe há mais de 10 anos, mas há 2 anos atrás a gente sentiu a necessidade de criar uma associação sem fins lucrativos, né, para poder realmente ter associados formais e tudo mais. Então, a gente abriu isso para as empresas, e agora a gente já tem várias empresas que se tornaram membros, né? Tudo via convite, e eu fui diretor até da primeira gestão, quando a gente fundou a fundação, que ela tem sede em Braunschweig, na Alemanha, né? E agora eu passei, mês passado, o bastão para o Malcolm, né? Que realmente foi, digamos assim, idealizadora, 10 anos, um pouco mais de 10 anos atrás do grupo, né? Foi praticamente um jantar na casa dele que a gente teve essa ideia. Vamos fundar um grupo. O legal é ver que, como tem apetite para esse tipo de coisa na indústria. Para vocês verem, 10 anos atrás, quando a gente fundou o grupo, parecia que a gente ia bater a porta de empresa por empresa para buscar apoio, recursos. A primeira empresa que a gente bateu a porta foi a Anglo American. Eles propuseram nada menos do que nos financiar por 5 anos com o valor total da faixa de 10 milhões de dólares, né, para fazer pesquisa em todos os grupos, né, e aplicando nas várias operações. Então, eu tive a oportunidade de, desde aí, Catalão, né, a operação da Anglo, até o Chile, até Minas Rio, né, fazer trabalhos na África do Sul. A gente trabalhou no mundo todo durante esses 5 anos, né, em que teve o centro da Anglo, que basicamente abrigou o GCC. Então, assim, é para ver como a indústria, ela realmente tem sede, né, por conhecimento e gente comprometida em transformar ideias né, em valor, em resultados, né? Ou seja, vindo daquela mesma ideia de não deixar na estante o conhecimento, não deixar só na sala de aula, mas ter certeza que o que a gente aprende, a gente consegue aplicar. Então, a gente tem vários casos bem legais aí de sucesso no grupo, e assim, de fato, a gente está se apresentando como uma associação, né? Muito legal. Fala, André.
Marcelo, excelente. Aí, assim, aproveitando o ensejo, Marcelo, queria já lhe fazer uma provocação, né? Eu me lembro há uns anos atrás, pré-pandemia, que a gente estava conversando, eu estava no Chile, né, ligando para você, para o Bergman, Hum, sobre aquela é, ideia, né, a eu vontade sei, de trazer o IMPC de volta eu para o sei, Brasil, né? cara. E eu não Eu ia deixar sei, de tocar no eu assunto, sei, né? não, eu sei desse assunto. Olha, André, esse é um assunto que me fez pensar muito e de fato, eu acho que a gente tem que voltar a conversar. A pandemia realmente foi um choque de realidade na gente, mas o fato é esse, foi na época a provocação e continua valendo, que é, né, e essa ideia da MPC no Brasil tem tudo a ver com a minha visão, né, a nossa, que é, a gente não pode ficar olhando só o próprio umbigo, a gente tem que fazer trabalhos bons, né, levar o que tem de bom do Brasil para fora e trazer o que tem de bom de fora para o Brasil, né? E eu entendo que é exatamente essa a visão. Vamos voltar a conversar, né? Acho que agora a gente está respirando fundo, graças a Deus, de novo, né? Quem sabe esse projeto aí a gente leva realmente nos próximos anos à frente, né? Concordo. Então, pessoal, todos que estão aqui presente com a gente ou nos assistindo no YouTube, subir a hashtag aí, ó, IMPC Brasil. Aí o Tá Marcelo bom. é o nosso presidente aí do evento, né? Já por Propôs, aclamação, sim. né? Marcelo é o Não, mas assim, presidente do evento. mas com certeza você é um grande entusiasta e certamente quem a gente pensa que vai dar uma contribuição imensa. Então, assim, eu acho que é uma provocação legal a gente ver como melhor tocar isso, o grupo que a gente pode contar, mas sem dúvida você é um braço direito aí nessa iniciativa e grande entusiasta desde a primeira virada, né? Desde 2019, como eu lhe Muito falei antes, bem. continuo falando aqui agora público, né? Conta comigo Tá, porque você precisar aí restritamente. legal. Obrigado. Marcelo, temos uma pergunta aqui do Francisco Júnior Sim. Batista Pedrosa, tá? Ele lhe parabeniza Ah, e pergunta qual sua percepção sobre a caracterização da quebra barra simulação por DEM em escórias que contêm ligas metálicas. obrigado pela pergunta. Então, eu acho que é o seguinte, esse tipo de aplicação, né, realmente está aparecendo bastante interessante, né, que é, imagina, usar, por exemplo, tirar proveito desse processo seletivo até, né, de combinação ou de liberação que a gente tem de esferinhas metálicas dentro de escórias. Eu diria assim, sim, para poder, se você quer simular isso, caracterizar a quebra desse material segue a mesma lógica que eu mostrei aqui. O que eu acho que esse pode ser um dos sistemas muito interessantes para se caracterizar a liberação, ou seja, ser capaz de começar a desenvolver alguma coisa, claro que vai ser eventualmente útil até para prever a liberação de minérios, né? Mas já pensando em implementar alguma coisa que também responda a isso e dizer, olha só, quando você quebra essa partícula, você vai liberar esse material nessa faixa e aí por diante. Então, é uma oportunidade, tá? Ainda não está pronto isso, é um dos planos que a gente tem com esses parceiros de implementar, e eu acho que você tocou nos assuntos mais interessantes em termos de primeira aplicação, entre aspas, de liberação, usando quebra. Porque essa liberação, ela comparada com os outros sistemas minerais, eu acho que ela tem algumas vantagens, comparado com sistemas bem complexos, né, minérios de cobre, platina e tal, essa liberação de metal de escória é uma oportunidade. Mas o que pode ser feito hoje, sim, é caracterizar esse material, extrair parâmetros e prever resultados, em termos de granumetria de produto, um britador, uma prensa de rolos, com certeza também. Excelente. Marcelo, uma outra incitação aqui, agora é da minha parte, né? A gente tem visto o poder computacional subindo muito, e você citou aí os problemas que a gente tem de velocidade, de processamento, Exatamente. né? E provavelmente esses softwares que você cita, tanto o Eden quanto o Rocky, ele já deve utilizar placas aceleradoras 3D, placas gráficas para aumentar Com a certeza. performance. Mas como é que você ainda vê esse gap, Marcelo, assim, da Legal. necessidade dos supercomputadores, da implementação É. real? Quão próximo nós estamos Não, aí do ideal? é aí que tá, porque eu acho que o ponto importante, eu confesso que teve um período, né, eu convivi bastante lá da década de 90, início de 2000, e também quando apareceram as placas gráficas poderosas, né, GPU realmente se tornando uma solução, uma alternativa, sim, se criou uma certa perspectiva de que, olha, agora a gente tem capacidade de sobra, a gente pode simular o que quer,
Mas a verdade é uma só, a verdade é que a gente, por mais poder que tenha, e está crescendo, muito embora não crescendo tão rapidamente quanto cresceu no passado. A gente sabe, né, que a lei aí de Moore está bem mais enfraquecida, está desenvolvendo cada vez mais, mas não no mesmo ritmo. E ainda que esteja acontecendo esse crescimento, a gente, nada disso abre mão da nossa capacidade de simplificar, né? Sabe, eu acho que foi o Einstein que falou, né? Tudo deve ser tornado o mais simples possível, mas não mais do que isso. Ou seja, tem que simplificar, mas cortar na gordura, não na carne. E esse tipo de coisa é fundamental fazer, porque lembrem que se você consegue cada vez mais capacidade, na prática significa que você vai poder atacar problemas maiores, mas ainda assim significa que o tempo é uma restrição. E a gente tem que sempre lembrar que se conseguir resolver um problema desse com DM do dia para a noite, ou seja, deixar rodando e acordar amanhã com a solução, que é o que o pessoal de chute de transferência faz hoje, é onde a gente precisa a tecnologia estar para ser usada realmente na indústria para valer, né? Se a gente fala de simulações que demoram meses, a indústria olha com reticência, porque sabe que não tem tempo para esperar para isso. Então, a resposta que eu te diria assim, sim, a gente olha com muita ansiedade, GPU, códigos muito eficientes, usando múltiplos núcleos, excelente. Só que realmente os problemas que a gente tem são gigantes, tá? Se a gente olha a quantidade de partículas no vertimil industrial, assusta. A gente está falando aí muitos milhões, bilhões. Se a gente bota o fluido lá dentro, é outra ordem de grandeza. Então, assim, os problemas que a gente tem também, a gente está querendo atacar problemas cada vez mais complexos, né? Então, nada substitui a nossa capacidade de simplificá-los, ainda que a gente reconheça que a coisa está avançando. Perfeito. Marcelo, e na sua opinião, aqui, assim, o que vem por aí? Mudar a morfologia das partículas, criar, então, essa ideia do grau de liberação? O que seria essa nova vertente? Esse é um ponto importante, que a gente está trabalhando exatamente com os parceiros aí, claro que está atento, né, para outros que estão estudando essas coisas todas. Assim, eu acho que eu diria que tem um trabalho, e eu acho que, por isso que eu tento mostrar nessas apresentações, assim, que a gente está trabalhando com softwares comerciais. Ah, quer dizer o quê? Que a gente representa, tem benefício comercial? Não, a gente não tem. A gente é um cliente deles como qualquer um que quiser, né? E você sabe que tem acadêmicos e tal, o custo nem é tão alto. O que eu acho importante é que antes, tem avanço, sim, a gente vai falar, mas eu acho que o importante é que o mundo de oportunidades é imenso. Quando a gente fala aqui que a gente mexeu com um britador, o outro e tal, a gente tocou na superfície. Eu vejo que a oportunidade de algum aluno mais jovem, professor mais jovem, aí de dizer, pô, gostei disso, vou fazer. Olha, é um mundo de oportunidades que tem, ainda com o que tem na mão, tá? Com o que já está lá. Mas respondendo a tua pergunta, André, eu diria assim, que agora a gente está num certo dilema, porque, por exemplo, representar com fidelidade até partículas mais finas, a gente está indo lá, porque o problema é que o DM não dá para a gente colocar partículas finas numa simulação. A simulação fica muito pesada. Mas a gente tem que representá-las de maneira mais fiel possível. E isso a gente está trabalhando para melhorar, porque não adianta, né? O processo de comissão a gente tem que gerar finos, que esse é o tchan da história. Liberação, sim, é um assunto que eu estou muito interessado em já implementar. Eu acho que essa pergunta aí do Francisco foi muito boa. Mas, assim, liberação, ele é um mundo também. É um mundo, a gente tem que atacar pelas beiradas, né? Por exemplo, eu já fiz alguns trabalhos que a gente mostrou, antes da liberação, mostrar a quebra diferencial de um material, um tipo de rocha e outro dentro do britador, já é uma coisa muito legal e pouquíssimo explorada. Já olhar a liberação de sistemas mais simples, como esse que foi colocado, talvez, a gente vai colocar embriões disso, mas o problema começa a ser qual é a qualidade da caracterização que tem, como é que a gente valida isso, né? E a questão da forma, tá? E chegar a uma fidelidade da forma um pouco maior é uma outra linha que a gente está trabalhando, porque tem alguns domínios que as coisas estão até bem, mas outros que as coisas ficam bem longe da realidade. E é mais ou menos por aí que a gente quer atacar, tá? Mas, assim, mais um ponto que eu não falei sim, a gente fez algumas simulações, por exemplo, de prensa de rolos, né? Como eu mostrei, até que o resultado ficou bem razoável.
Mas eu confesso que, às vezes, sistemas muito pressurizados, como a HPGR, realmente o modelo não está descrevendo bem o suficiente. A gente está trabalhando com eles para melhorar virtualmente o entendimento de como é que partículas quebram sob autoconfinamento, que daí não é uma partícula individual mais, já é um leito, né? Então, esses são desenvolvimentos, assim. Então, a gente, como é que é? Acha que, principalmente quando a gente fala de softwares comerciais, né, a gente acha que tem que caminhar, né, como é que é? Engatinhar antes de caminhar, antes de correr, porque a gente também quer que as pessoas comecem a usar essas coisas e comecem a ver, opa, legal, funcionou, né? Quando a gente coloca realmente uma arma, né, na mão de uma criança, é sempre um perigo. Ou seja, coloca uma ferramenta, né, que tem poder, mas tem muitos problemas por trás, a gente sabe que cria alguns desastres, né, que pode fazer com que a tecnologia seja desacreditada. Então, nosso trabalho é todo nesse trabalho lento de, né, ir tentando treinar, educar as pessoas nessas ferramentas, mas também entender que são coisas em desenvolvimento, né, e que não tem saída. Acho que o mundo é esse, né? Indústria 4.0, virtualização, isso a gente tem que usar o que está no nosso alcance. Então, eu diria que tem desenvolvimentos bem importantes vindo à frente, mas todo o trabalho de validação por trás, entender peculiaridades de aplicações, olha, é uma curva de aprendizado que não é pequena, não, tá? Tem muita gente mundialmente usando esses modelos, mas também muita gente vendo que a coisa é mais complicada do que eles pensavam. Então, oportunidades grandes tem, mas também desafios também. Maravilha, Marcelo. Quer dizer que temos trabalho aí para os próximos anos, né? Muitos anos, com certeza, né? Com certeza. Marcelo, creio que as perguntas seriam essas. Novamente, agradeço muito pela sua participação. Gostaria de abrir aqui as portas da UFCAT para você, para o seu grupo de pesquisa, o que pudermos colaborar, tá? Estamos sempre à disposição. Será sempre muito bem-vindo, Marcelo. Um abraço para todos aí. O Igualmente. Rodrigo também, transmita ao colega um grande abraço. Com E certeza. novamente, Marcelo, muito obrigado, viu? Tá, obrigado. Então, André, obrigado a todos pela presença e com certeza, nós voltaremos a conversar aí, porque é de duas vias esse nosso interesse também daqui de colaborar com vocês em catalão. Tá, muito obrigado, fico muito feliz de ouvir isso. Pessoal, a todos presentes, então, muito obrigado. Uma boa noite, até a próxima. Até mais, pessoal. Tudo de bom, então. Valeu, hein, presença. Tchau.